Pesadelos, a palavra perfeita para descrever o medo. Vai me dizer que você nunca acordou com medo, com aflição e desejou voltar a dormir na cama com seus pais logo depois de um sonho meio sombrio. Pois é, dentro de um pesadelo não há como se esconder, não existem limites nem regras, é você jogado em um mundo junto aos seus maiores temores. A hora do pesadelo é uma metáfora de um dos maiores medos que nós podemos sentir no meio da noite. E ainda por cima personifica toda a sensação de ameaça em um dos serial killers mais icônicos do cinema. Eu sou o Wes do Cinemania e depois da série de Sexta-feira 13, claro, Fred vs Jason, vamos finalmente revisitar Fred Krueger e todos os 7 filmes da franquia principal, começando com A Nightmare on Elm Street, de 1984. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like e compartilhamento para me ajudar na produção de mais vídeos como esse. Seja um maníaco por cinema e inscreva-se no canal, é só clicar no botão vermelho logo abaixo e depois no sino para assim receber informações de novos vídeos aqui. Curtam também a fanpage do canal, porque lá eu sempre estou disponível para bater aquele papo de maníaco com vocês. Então, sem mais enrolação, muita gente conhece Fred Krueger por causa da sua imagem icônica, um homem feião, queimado, magro, com chapéu, uma camisa verde e vermelha. Mas muita gente não conhece sua origem de fato, sendo que essa origem é contada de maneira diferente em muitos locais. Foi até mesmo alterada por esse primeiro filme, depois de uma cena deletada ser resgatada. Eu vou contar uma delas aqui, lembrando, existem várias versões. Até a versão do remake de 2010 é meio diferente, ele trabalhava em uma escola onde era um pedófilo e tal, mas essa versão eu conto no vídeo do remake. Frederick Charles Krueger, de Springwood, Ohio, nasceu em 3 de setembro de 1951. É filho de um estupro coletivo ocorrido no manicômio antigo da Rua Elm. Sim, um estupro coletivo, quando a freira Amanda Krueger foi trancada junto com 100 internos por vários dias. Durante a maior parte de sua vida, Fred foi traumatizado por essa tortura e frequentemente lembrava dos gritos de sua mãe. Amanda pôs o filho para adoção, com medo de criá-lo na sarjeta, e alguns anos depois, Fred foi adotado por um velho chamado Sr. Underwood, que viu utilidade no menino como distração para pessoas sujas, numa rua cheia de prostitutas e drogados. Quando jovem, ele apanhava com frequência do pai, entre aspas, que o tratava como um lixo, deixando-o cheio de marcas pelo corpo. Depois de quase ser morto por ele, Fred matou Underwood com uma faca, uma lâmina que ele usava para se mutilar devido aos abusos. Até a idade adulta, ele andou pela cidade como um mendigo, até quando dormia numa ponte e algumas crianças vieram até ele para zoar e tal. Fred acordou, assustou elas, que saíram correndo com medo, exceto um menino que caiu e machucou a cabeça. Fred, bem perturbado, ficou excitado em ver o garoto com a cabeça furada, cheia de sangue, e despertou nele algo que não sentia há anos, quando ele mesmo se mutilava. Fred começou a trabalhar em uma fábrica, se casou, teve uma filha, mas sua obsessão em matar crianças aumentou. A versão diz que ele usava um carrinho de sorvete para atraí-las e mais tarde matá-las. Outras versões dizem que ele ficava na porta de uma escola, esperando as aulas acabarem para seduzir as crianças e tal. A questão é que sempre ele as levava para a sala da caldeira, onde trabalhava. Essa caldeira é um ambiente frequente em todos os filmes. Aí, em 1966, sua esposa descobriu instrumentos de tortura no porão. A principal delas era uma luva com lâminas. E então, percebeu que seu marido, Fred, era o retalhador de Springwood, já que ele saía em jornais e tal. Fred estrangulou a própria esposa na frente de sua filha, por sinal. A filha dedurou ele para as autoridades e Fred foi preso. Mas como a vida é injusta, o mesmo acaba sendo solto por não terem assinado um mandado de busca. Em liberdade, Fred decidiu que era hora de deixar a cidade e procurar novos locais para atacar. Mas os moradores de Springwood, tomados pela raiva, haviam decidido se vingar do assassino. Os moradores da Rua Elm colocaram gasolina no local onde Fred passava suas noites, a sala da caldeira, e atearam fogo. E aí vem um detalhe que muita gente não sabe. No momento em que estava sendo queimado, ele invocou
invocou os demônios dos sonhos, 3 serpentes voadoras que tinham o poder de tornar real os pesadelos das vítimas. Fred pediu imortalidade. Esses demônios dos sonhos é algo bem fumado, né? Já que coisas sobrenaturais não tinham muito a ver com o contexto que a história se passa. Era tudo muito pé no chão. Mas a questão é que Fred troca sua alma para ser um dos maiores assassinos de todos. O diretor e criador Wes Craven, um mito do cinema de terror que infelizmente faleceu há pouco tempo, alega ter baseado Fred Krueger, o mais famoso personagem de sua carreira, em um acontecimento da sua infância, quando ele olhou um mendigo encarando-o pela janela de seu quarto à noite. Como ele mesmo disse em uma entrevista, ele não era apenas assustador, mas estava deliciado pelo fato de estar me apavorando e de poder antecipar os meus pensamentos. Já o nome do assassino veio de um moleque que praticava bullying contra o diretor no seu tempo de colégio, que se chamava exatamente, adivinha, Fred Krueger. Já o conceito dos pesadelos assassinos surgiu a partir de uma notícia que Craven leu nos jornais e que descreviam casos aparentemente sem conexão de 3 jovens que teriam morrido durante seus sonhos. O grupo de amigos formado por Nancy, Tina, Rhodes e Glenn, que por sinal é um dos primeiros trabalhos do Johnny Depp, pra quem não sabe, é assombrado por pesadelos estranhos, todos envolvendo o mesmo estranho ser. Um homem de suéter listrado, pele queimada e com longas lâminas nos dedos. Por incrível que pareça, que eu reclamo tanto aqui de que tem muito em filme de terror, são os adolescentes retardados. Aqui não tem. Cada um desses jovens são interessantes e a interação deles com Fred é incrível. Ou vice-versa, na real. Mas a questão é que os pesadelos que eles sentiam, que parecia coincidência, na real é uma vingança sobrenatural. Uma das primeiras aparições de Fred na casa de Tina é tenebrosa e icônica. Tina. Yes. Meu Deus! Eu sou Deus. E mostra um pouco do poder do personagem nos sonhos, podendo modificar seu corpo, se mutilar, teletransportar, modificar o ambiente, sem dúvida um dos serial killers mais interessantes e bem resolvidos já criados. Wes Craven não mede os esforços a nos provar a força e impiedade de Fred ao matar as vítimas. Ao contrário de Jason, por exemplo, que na maioria das vezes dá o one hit kill, Fred gosta de se divertir e ser o mais sádico possível matando. A morte de Tina é quase interminável e prova isso. E a morte de Glenn nem se fala. Não entendeu como eles morrem, já que Fred aparece nos sonhos? Porque é o seguinte, se por exemplo você se cortar no sonho, você se corta na vida real. Agora se você morrer no sonho, então a regra definitiva seria não durma. E alguém tinha que ficar vivo para destruir esse desgraçado. Então, lutando contra o sono, ao mesmo tempo que tenta descobrir quem ou o que é Krueger e como destruí-lo, Nancy, a única que sobrou, sem apoio da família, sem amigos, numa linha tênue entre realidade e sonho, precisa lutar não só contra essa loucura de pesadelos e Fred, mas também contra os adultos da cidade que parecem esconder algum segredo. Quem matou Fred?
O filme é perfeitamente dirigido, tem trocentas cenas antológicas. A mais famosa, sem dúvidas, é a morte de Glenn, aquele rio de sangue que até hoje é referenciado em filmes de terror, cara. Como por exemplo no It, A Coisa. Muita gente não entendeu a referência, mas a cena é muito idêntica pra não ser. Além do mais, no cinema da cidade, A Hora do Pesadelo tá em cartaz o tempo todo no filme. A Nancy é fantástica, a atriz é ótima, até hoje impressiona, mas quem se destaca mesmo é a frágil Tina. Rouba a cena pra caramba. Só tem uma cena de sexo com ela que eu acho nada a ver. Na verdade, cena de sexo em filme de matança é sempre nada a ver. E claro, Robert Englund como Fred Krueger. Esse cara, maníacos, esse cara é só uma lenda. Só isso. Ele tem um olhar psicótico, uma voz monstruosa, um senso de humor maléfico e gestos que deixam o personagem único, cara. Não tem outro assassino igual ao Fred Krueger. Quero minha mãe e meus amigos de volta. Você o quê? Eu contei uma origem dele aqui, mas a real é que no primeiro filme, Craven descreve o passado do vilão em apenas algumas linhas de diálogo, mas tudo fica encoberto. Só o que sabemos é que ele quer matar e que sente um prazer demoníaco nisso. Com certeza muita coisa não teria funcionado sem a trilha sonora icônica do personagem, composta numa época na qual a trilha era importantíssima para criar um clima de tensão, coisa que eu sinto falta hoje em dia, as trilhas sonoras icônicas. E é aquela coisa, sintetizadores para todos os lados, indo de uma música de ninar fofa para um som impactante no tom certo. 1, 2, Fred vem te pegar. A Hora do Pesadelo é um dos mais clássicos filmes slashers dos anos 90, brincando com a parede entre o que é pesadelo e o que é real. Muita coisa foi inspiração para outros filmes que viriam, estrutura de roteiro, cenas de susto, até a trilha. A história, os poucos personagens e a proposta de um serial killer diferente assustou o mundo do terror e foi extremamente inovador em sua época, se tornando um clássico e uma grande franquia de 7 filmes.